Banco do Brasil. Até que preço vale a pena comprar, segundo Luiz Barsi? Recente entrevista dela ao canal Irmãos Dias Podcast. A Carol Dias perguntou para ela o que ela acha de Banco do Brasil e se está valendo a pena ainda comprar. Vamos ver então a opinião da Luiz Barsi. E depois eu volto analisando mais algumas informações de Banco do Brasil. Agora, Lu, o que você acha, falando ainda de estatais, sobre Banco do Brasil? Tá barato, não tá? Porque ele tá barato, né? Isso é fato. Agora, perante o valor patrimonial. Agora, vale a pena, na sua opinião, investir no Banco do Brasil agora? Olha, eu tô aguardando um pouquinho também, de novo, uma questão de preço, né? A gente, quando vai ficando cada vez mais velhaco de mercado, cada vez mais quilometragem rodada, você vai ficando mais chato, mais exigente, e você vai caindo em alguns vícios, que inclusive pode ser um vício perigoso até para quem está iniciando, que é você ficar ancorado em determinados preços, né? Então, a gente fala muito de preço teto lá no AGF, e a nossa preocupação é, de novo, não é pegar o fundo. Muitas vezes a gente pega a faca caindo, porque a nossa preocupação é o teto, é o máximo que eu posso pagar por uma posição. Por quê? Eu penso sempre em margem de segurança. Do preço teto para baixo, se cair, poxa, para mim é bom porque eu compro mais ações, maior quantidade de ações, mais dividendos no futuro. Consequentemente, se eu estou comprando barato, maior o meu upside lá na frente se eu tiver paciência e disciplina, tá? E esse canal tá começando, tá novinho em folha, então se esse conteúdo te interessa, se inscreve aí no canal e deixa o like aí no vídeo para dar aquela moral, beleza? Mas, de novo, é tudo uma questão de preço e o quanto você está confortável com a sua margem de segurança. O preço teto de Banco do Brasil hoje é alto justamente por essa mudança de payout, né? Hoje o banco está de igual para igual com outros players privados e consegue hoje pagar um dividendo generoso com 40% de payout, podendo aumentar no ano que vem. Então, isso é um fato. Eu acho que o banco mudou de patamar. Esses últimos 5 anos foi feito um excelente trabalho, não só de gestão, mas também de governança. Então, hoje, os principais cabeças-chave, as pessoas-chaves, né, que sentam lá nas vice-presidências, diretorias, são pessoas de carreira no banco. Então, entendem muito bem os mecanismos, são vários comitês, são várias instâncias de governança até que se chegue no conselho de administração, que aí sim é onde terão algumas peças provavelmente indicar o presidente do conselho de administração e o CEO, que muito provavelmente serão indicados aí, será provavelmente algum indicado político aí, mas eu não acho que isso afete 100% não a governança da companhia, que está muito mais fortalecida. Eu tenho um preço, na minha cabeça é o meu preço teto, né, que eu coloquei a minha margem de segurança em cima do que está calculado lá no AGF+, que é de 32, 32,50. Se voltar para baixo desse preço, é um preço que eu, de novo, pessoal, não é recomendação, a gente fala sempre do que eu estou fazendo na minha carteira. Cabe aí a avaliação individual de cada um, mas olhando múltiplos e olhando hoje os indicadores do banco, né, um banco está super saudável, está descontado sim, mas eu gostaria de pegar ali nos 32, 32,50. Mas quem estiver comprando agora, não acho que está fazendo um mau negócio, não. Acho que tem bastante margem de segurança ainda em relação ao que o banco pode e tem potencial de pagar nos próximos anos. Então, tá barato sim. E antes de continuar, deixa o seu like aí agora no vídeo para dar aquela moral pro canal, beleza? Então, pessoal, um resumo rápido aí, que Luiz Barsi então disse que o preço teto para ela em Banco do Brasil é na faixa de 32, 32,50. Eu comprava Banco do Brasil na época na casa dos 25, 22. Peguei dos 22 a 29 reais mais ou menos. E desde que bateu 30 eu parei de comprar. E não por não gostar da empresa, eu gosto, eu tenho na minha carteira, mas eu parei de comprar esperando abaixar de 30. E acho interessante, já que ela fez aí um valuation, um cálculo de preço teto que é a partir aí de R$ 32, ou seja, daí para menos, né? Quando o preço bater 32, ela volta a comprar, volta a aportar. E eu tô esperando bater R$ 30, mas quem sou eu? Quem sou eu aí para discordar de Luiz Barsi, né? Então, eu acredito que abaixo de 32 também realmente seja um excelente preço. O Banco do Brasil está sempre descontado. Se você olhar o PVP, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha no site, sempre está abaixo de 1. Então, pelo menos em relação ao valor patrimonial, sempre está descontado. E é uma excelente empresa, é estatal. Geralmente as pessoas ficam muito preocupadas, né? Mas ainda que seja estatal, por ser uma boa empresa, por ter uma boa gestão, até historicamente falando, acho que vale a pena sim correr um pouquinho de risco, e daí a importância de você ter uma carteira bem diversificada, que aí você vai minimizando esse risco. Banco do Brasil, código de negociação BBAS3. Vamos dar uma olhadinha aqui em informações importantes do banco. De cara aqui a gente já vê
Composição acionária, 50% União, aqui ó, 50% União Federal, então você tem que, se você quer investir, você tem que aceitar isso, e o governo é sócio da empresa, metade é do governo, né? E a outra metade está na mão dos investidores. E aqui a gente tem a distribuição aqui acionária, como é que tá? 943 mil total de investidores, sendo que pessoa física são 928 mil. Então, as ações, metade está na mão do governo e a outra metade está dividido entre investidor estrangeiro e investidor brasileiro. Investidor brasileiro representa 26% e 23% são investidores estrangeiros. Payout em 2022, 40%. Isso quer dizer que do lucro que o Banco do Brasil obteve, 40% foi distribuído para os acionistas, dessa forma aqui. E aí agora umas notícias aqui. BB Notícias, terceiro trimestre de 2022. PDF que eu peguei do próprio site do Banco do Brasil. Tá aqui de 9 de novembro de 2022. Banco do Brasil teve lucro ajustado recorde de 22 bilhões nos 9 primeiros meses de 2022. Crescimento de 50%, 50,9% comparado ao mesmo período de 2021. Então o banco está voando. E agora dá uma olhadinha aqui no site Investidor 10. Tem um simulador interessante aqui, ó. Se você tivesse investido no Banco do Brasil há 6 meses, se você tivesse investido R$1.000 em 6 meses, hoje você teria 1.075. E se você tivesse investido em um ano, você teria 1.224. Em 5 anos, os mesmos R$1.000 valeria hoje 1.580. E se fosse esses R$1.000 em 10 anos, hoje você teria R$2.935. É só um simulador, só para você acompanhar aí a subida da valorização aí da ação do Banco do Brasil. Vamos ver mais uma informação aqui desse site. Isso aqui eu acho legal. Checklist do investidor Buy Hold. Buy Hold é o investidor de longo prazo, né? Quer dizer que compra e segura ação. E aí a gente tem aqui umas informações legais, ó. Empresa com mais de 5 anos de bolsa. Na verdade foi a primeira, né? A primeira empresa listada na Bolsa Brasileira foi o Banco do Brasil. Empresa com lucro nos últimos 5 anos. Empresa possui um bom ROI. Daqui a pouco a gente vai olhar quanto é que tá. Possui boa liquidez, então é muito tranquilo para você ser sócio, tanto para comprar quanto para vender seus ativos. Boa pagadora de dividendos. A dívida da empresa é menor do que o seu patrimônio. Isso aí também é um dado legal. E apresentou crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no site Estados Invest. Dividendos dos últimos 12 meses, 11,23%. Pagou muito dividendo esse ano. Valorização de 17% nos últimos 12 meses. Preço atual, estou gravando esse vídeo em dezembro de 2022, R$ 35,58. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico aqui de cotação. Nos últimos 5 dias, quando eu estou gravando esse vídeo, teve aí uma alta de 0,82%. Nos últimos 30 dias, teve uma queda de 4%. Nos últimos 6 meses, teve uma alta de 5,03%, 5%, né? E em um ano, uma alta de 17,33%. Nos últimos 5 anos, está aí com uma valorização de 46%. Então, olha aí, ó. Olha o gráfico dos últimos 5 anos. É a magia da renda variável. Para você investir em renda variável, você tem que estar disposto a aceitar isso aí, ver o seu dinheiro subir e descer desse jeito, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no comportamento do preço no último ano. Teve uma mínima aqui de R$ 26. Depois andou um pouquinho de lado. E o preço andou até aqui, ó, até R$ 35. Isso aí representou uma alta aí de 35%. Depois aqui dos 36, deu aqui 2 oportunidades caindo, né? A R$ 31. Na faixa aqui dos R$ 31. Uma quedinha aqui de 13%, que você poderia ter comprado por aqui. Se você tivesse feito isso, até a alta aqui que teve, ó, até R$ 43,78, 40% de retorno que você teria de valorização. De lá para cá, caiu 18%.
Então, o preço aqui de R$ 43,00 hoje está aqui, ó, R$ 35,58. Vamos ver aqui mais outras informações. Liquidez diária, mais de quase 740 milhões. Isso quer dizer que a ação é muito líquida, então é fácil de você negociar, fácil para você ser sócio, tanto para comprar quanto para vender. Você consegue com facilidade. Participação no Ibov também caracteriza uma das ações mais líquidas da Bolsa, né? Indicadores do Banco do Brasil, BBAS3. Como eu já olhei, o dividendo dos últimos 12 meses, 11,23, um senhor dividendo. PL, 3,77, PL baixo, muito bom também. PVP, preço sobre valor patrimonial, quer dizer que ele está descontado, está aqui com 33% de desconto. No caso, desconto em relação ao valor patrimonial, né? O que mais que a gente pode ver de interessante aqui é o ROI, 17,69. Geralmente um ROI interessante já acima de 10 e 15, então tem um ótimo ROI. E a margem líquida, isso aqui para o investidor é bom, principalmente para o investidor de ação de dividendos. Se você investe para longo prazo, então os dividendos é importante para você viver de renda no futuro. Então, a margem líquida é importante. A empresa precisa ser lucrativa para poder distribuir lucro aos acionistas. Vamos dar uma olhada agora no histórico de dividendos. Isso é algo importante para você tomar decisão se você investe ou não numa empresa. E olha aqui, a gente pode ver aqui, de 2007 até 2022, a empresa pagou dividendos ininterrupto. Desde 2007 até hoje, não teve um ano que a empresa não pagou dividendos. Mesmo em 2020, que foi na crise do Covid. Muitas empresas aí não pagaram dividendos nesse ano e o Banco do Brasil continuou pagando. Então, isso é muito interessante. Quando você quer uma empresa de dividendos, você precisa saber se ela tem um histórico de pagamento de dividendos. E no caso de 2022 ainda está recorde, né? Desde 2007, esse ano foi o maior pagamento de dividendos, chegando a R$ 4,17 por ação. Aqui tem mais umas informações, que é o patrimônio líquido e o valor de mercado. Então, o Banco do Brasil vale 102 bilhões de reais hoje. E está listado aqui no Novo Mercado, que é um ótimo segmento de listagem, que é um nível de governança com transparência, que é bom para o investidor. Então, para responder a pergunta se vale ou não a pena investir em Banco do Brasil, não é recomendação, mas eu particularmente gosto de investir no Banco do Brasil. É uma empresa perene, é uma empresa sólida, foi a primeira empresa listada na Bolsa, sempre lucrativa, vai tendo recorde de lucros, recorde de dividendos, mesmo sendo uma estatal. Eu sei que agora a gente está numa época aí com muita dúvida em relação à política, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro aí, e é normal que as pessoas tenham, sim, né, cautela, medo de investir em estatal, principalmente no Banco do Brasil, né? Petrobras, Vale, entre outras empresas grandes, assim, que o governo tem muita influência, né? Mas, como eu falei, se você tiver uma carteira diversificada, você diminui o seu risco, né? Você não vai empatar a maior parte do seu dinheiro numa empresa só, então dessa forma não tem problema, e você pode aproveitar as oportunidades, tem que ficar de olho no preço. E já que estamos falando aí em estatais, recentemente eu postei esse vídeo aqui sobre Petrobras, opinião da Luiz Barsi, se está na hora de comprar ou vender. Se você tiver interesse, eu vou estar deixando linkado aqui, sugerido no final desse vídeo para você assistir, beleza? Não esquece de deixar o seu like aí para eu saber que você gostou. Eu fico por aqui então, um abraço e falou!